Um CEO milionário pensou que era só uma noite com uma desconhecida, mas no dia seguinte, descobriu que ela era sua futura esposa. Inscreva-se no canal para mais histórias surpreendentes e comente de qual cidade e país você está nos assistindo. A chuva de verão batia forte contra as janelas do escritório no 4º andar do edifício corporativo na Faria Lima. Gabriel Santana desligou o laptop com mais força do que necessário e passou as mãos pelos cabelos castanhos, já desalinhados depois de um dia que parecia não ter fim. Aos 32 anos, ele comandava a Santana Tech, uma das maiores empresas de software do país, mas naquele momento sentia-se mais prisioneiro do que CEO. O celular vibrou pela 10ª vez em 1 hora. Mais uma mensagem da mãe sobre o jantar importante da próxima semana. Gabriel conhecia bem o roteiro. Mais uma pretendente cuidadosamente selecionada pela família, mais uma tentativa de arranjar um casamento que beneficiasse os negócios. Ele atirou o telefone na mesa e se levantou, observando a cidade iluminada através da vidraça. Senhor Santana, a voz de sua secretária, Carla, ecoou pelo interfone. Sua mãe ligou novamente. Ela quer confirmar se o senhor estará presente no jantar de sexta-feira. Gabriel suspirou profundamente. Diga a ela que eu ainda estou analisando minha agenda. Já disse isso 3 vezes hoje, senhor. Então diga uma 4ª. O silêncio do outro lado revelava a paciência de Carla se esgotando. Ela trabalhava com ele há 5 anos e conhecia suas tentativas de fugir das armadilhas matrimoniais da família. Com todo respeito, Sr. Santana, sua mãe disse que se não receber uma confirmação até às 9 da noite, ela virá pessoalmente ao escritório amanhã. Gabriel fechou os olhos. Conhecia bem as ameaças de Dona Helena. Ela era capaz de cumprir cada uma delas. Está bem, Carla, pode ir para casa. Eu resolvo isso depois. Gabriel pegou o blazer e desceu até a garagem. Seu Porsche preto estava impecável, como sempre, mas ele parou ao lado do carro e olhou ao redor. Por um momento teve vontade de caminhar, de ser apenas mais um anônimo nas ruas de São Paulo. Guardou as chaves no bolso e saiu do prédio a pé. A chuva havia parado, deixando as ruas com aquele cheiro característico de asfalto molhado, misturado com os aromas vindos dos food trucks que começavam a se posicionar para o happy hour. 20 minutos depois, estava na Vila Madalena, um bairro que sempre o atraía pela atmosfera boêmia e descontraída, tão diferente do ambiente corporativo em que vivia. Escolheu um bar pequeno e aconchegante na rua Aspicuelta, longe dos lugares onde poderia ser reconhecido. O canto da vila tinha mesas de madeira rústica, luzes amareladas e uma trilha sonora de MPB que criava o ambiente perfeito para quem queria desaparecer por algumas horas. Gabriel se sentou no balcão, afrouxou a gravata e pediu um uísque. Dia difícil? Perguntou o bartender, um homem de meia-idade com um sorriso gentil. Você nem imagina, Gabriel respondeu, bebericando a dose. Às vezes, eu sinto que minha vida não me pertence. É empresário? Gabriel hesitou. Algo assim. Foi então que ela entrou. Uma mulher de cabelos cacheados presos em um coque despojado, vestindo uma blusa branca simples e uma calça jeans que realçava suas curvas naturais. Ela carregava uma pasta de couro desgastada e tinha uma expressão de alguém que também havia tido um dia complicado. Ela se sentou 2 cadeiras adiante e pediu um vinho tinto. Gabriel não conseguiu deixar de notar como ela suspirou da mesma forma que ele havia feito no escritório. Desculpe a indiscrição, Gabriel disse, voltando-se para ela, mas você parece ter tido o mesmo tipo de dia que eu. Ela o olhou com uma sobrancelha arqueada, avaliando se ele estava sendo inconveniente ou apenas simpático. Depois de um momento, ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos castanhos. Se o seu dia envolveu um cliente impossível que mudou o projeto pela 5ª vez em 2 semanas, então sim, tivemos o mesmo tipo de dia. Gabriel riu, sentindo-se mais leve pela primeira vez em semanas. O meu envolveu uma família que insiste em controlar cada aspecto da minha vida, incluindo com quem eu deveria me casar. Casamento arranjado? Sério? Ela perguntou, genuinamente surpresa. Pensei que isso fosse coisa do século passado. Aparentemente não na minha família. Ela tomou um gole do vinho e o estudou por um momento. Você parece jovem demais para se resignar a isso. Gabriel, ele disse, estendendo a mão. Decidiu não mencionar o sobrenome. Marina,
ela respondeu, apertando sua mão. O toque foi elétrico, durando alguns segundos a mais do que o necessário. Então, Marina, o que você faz para viver além de lidar com clientes impossíveis? Gabriel perguntou, pedindo outro uísque e sentindo-se mais relaxado do que havia se sentido em meses. Sou arquiteta, ela respondeu, brincando com a taça de vinho. Trabalho principalmente com projetos residenciais. E você? Além de fugir de casamentos arranjados? Gabriel hesitou por um momento. Estava tão acostumado a ser reconhecido, a ter pessoas mudando de comportamento assim que descobriam quem ele era, que a simplicidade daquela conversa o encantava. Trabalho com tecnologia, nada muito empolgante. Marina riu. Pela sua cara de desespero quando chegou aqui, diria que é bem mais complicado que isso. O barulho do bar aumentava conforme mais pessoas chegavam para o happy hour. Um grupo de amigos ocupou a mesa ao lado, rindo alto e pedindo rodadas de cerveja. A energia do lugar estava contagiante, mas Gabriel só conseguia se concentrar na mulher à sua frente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Marina disse, virando-se completamente na cadeira para encará-lo. Pode. Por que você não simplesmente diz não? Para sua família, digo. Você é adulto. Gabriel girou o copo entre as mãos, pensando na resposta. É mais complicado que isso. Minha família. Nossos negócios estão todos interligados. Quando você cresce em um ambiente onde cada decisão pessoal afeta dezenas de pessoas, é difícil ser egoísta. Egoísta? Marina franziu a testa. Escolher com quem se casar é egoísmo? Segundo minha mãe, sim. Marina balançou a cabeça incrédula. Isso é absurdo. O casamento deveria ser sobre amor, companheirismo, construir uma vida junto com alguém que você realmente escolheu. Você fala como alguém que ainda acredita em contos de fada. E você fala como alguém que desistiu de acreditar em qualquer coisa. O comentário atingiu Gabriel mais fundo do que ele esperava. Ela estava certa. Há anos ele havia parado de acreditar que poderia ter algo genuíno, algo que fosse só seu. Desculpe, Marina disse suavemente, notando a expressão dele. Eu não deveria ter dito isso. Não, você está certa. Gabriel terminou o uísque. Acho que eu realmente desisti. Marina estudou seu rosto por um longo momento. Havia algo na vulnerabilidade dele que a tocava profundamente. Ela havia crescido com total liberdade para fazer suas próprias escolhas, mesmo quando isso significava decepcionar os pais ao escolher arquitetura em vez de administração para, eventualmente, assumir a empresa da família. Quer sair daqui? Ela perguntou impulsivamente. Conheço um lugar onde fazem o melhor pastel de queijo da cidade. E, às vezes, um ambiente diferente ajuda a ver as coisas com mais clareza. Gabriel olhou nos olhos dela e viu algo que não via há muito tempo. Sinceridade completa. Não havia segundas intenções, não havia interesse em seu dinheiro ou posição social, porque ela nem sabia disso. Vamos, ele disse, deixando dinheiro suficiente para cobrir as bebidas de ambos. Eles caminharam pelas ruas da Vila Madalena, enquanto o movimento da noite se intensificava. Marina o levou a uma barraca de pastel na Rua Harmonia, onde se sentaram em banquinhos de plástico como dois jovens quaisquer. Então, Marina disse, mordendo o pastel ainda quente, me conte sobre a noiva em potencial. Ela é terrível. Gabriel riu, percebendo como era estranho falar sobre isso com naturalidade. Eu nem a conheço. Esse é o problema. Minha mãe só me disse que ela é perfeita e vem de uma boa família. Perfeita como? Formada em boas universidades, nunca teve escândalos, sabe como se comportar em eventos sociais. Gabriel fez uma pausa. Basicamente, tudo o que eu deveria querer em uma esposa, segundo o manual da alta sociedade paulistana. Marina fez uma careta. Parece mais uma funcionária do que uma companheira de vida. É exatamente assim que me sinto, como se estivesse contratando alguém para um cargo, não escolhendo uma pessoa para amar. E o que você realmente quer? Se pudesse escolher livremente... Gabriel olhou para ela, para o jeito descomplicado como ela comia o pastel, para como seus olhos brilhavam com curiosidade genuína, para como ela ria sem se preocupar se estava sendo elegante o suficiente. Quero alguém real, ele disse sem pensar. Alguém que me desafie, que tenha opiniões próprias, que não tenha medo de discordar de mim. Alguém que eu possa encontrar em um bar qualquer e conversar sobre a vida sem máscaras. Marina sentiu o coração acelerar.
Havia algo na intensidade do olhar dele que a fazia sentir como se fossem as únicas duas pessoas na rua movimentada. Alguém como eu? Ela perguntou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Gabriel se aproximou um pouco mais, o espaço entre eles diminuindo. Exatamente como você. O silêncio entre eles se prolongou, carregado de uma tensão que nenhum dos dois esperava sentir. Marina podia ouvir o próprio coração batendo, enquanto Gabriel a olhava com uma intensidade que a fazia esquecer onde estavam. Marina, ele disse suavemente, eu sei que acabamos de nos conhecer, mas você sente isso também? Ela assentiu, incapaz de formar palavras. Havia algo magnético entre eles, uma conexão que ia além da atração física. Meu apartamento fica a 2 quadras daqui, ela disse impulsivamente, surpreendendo a si mesma com a própria ousadia. Se você quiser, apenas para conversarmos mais, sem pressão. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Eu gostaria muito. Eles caminharam em silêncio pelas ruas da Vila Madalena, uma tensão deliciosa no ar. Marina vivia em um apartamento pequeno, mas aconchegante, em um prédio antigo, decorado com plantas, quadros de arte local e projetos arquitetônicos espalhados pela mesa de jantar. Desculpe a bagunça, ela disse, recolhendo algumas plantas da mesa. Estou trabalhando em 3 projetos ao mesmo tempo. Gabriel observou os desenhos técnicos com interesse genuíno. Isso é uma casa? Um restaurante, na verdade. O dono quer criar um ambiente que una modernidade com elementos rústicos. Marina se aproximou dele, explicando os detalhes do projeto. Viu como usei madeira de demolição aqui, mas com linhas bem clean? É impressionante, Gabriel disse. E ela percebeu que ele realmente estava interessado, não apenas sendo educado. Você tem um talento incrível. Marina sentiu as bochechas corarem. Obrigada, não é todo dia que alguém se interessa pelos meus rabiscos. Estes não são rabiscos, é arte funcional. Eles se sentaram no sofá e Marina ofereceu um vinho. A conversa fluiu naturalmente sobre arte, arquitetura, sonhos e ambições. Gabriel contou sobre sua paixão por tecnologia, sobre como havia criado seu primeiro software aos 16 anos, sobre como amava resolver problemas complexos, mas omitiu cuidadosamente qualquer detalhe que pudesse revelar o tamanho real de seu sucesso. Você fala sobre tecnologia com o mesmo brilho nos olhos que eu tenho quando falo de arquitetura, Marina observou, encolhida no sofá com as pernas dobradas. É porque você é a primeira pessoa em anos que me ouve falar sobre o que eu realmente faço, não sobre os resultados financeiros ou as implicações para o mercado. Marina franziu a testa. As pessoas não se interessam pelo seu trabalho? Gabriel riu amargamente. As pessoas se interessam pelo que meu trabalho pode fazer por elas. Sem pensar, Marina estendeu a mão e tocou o rosto dele suavemente. Deve ser muito solitário. O toque dela foi como um choque elétrico. Gabriel segurou a mão dela contra seu rosto e fechou os olhos. Muito, ele admitiu. Quando ele abriu os olhos, o rosto dela estava muito próximo. A respiração de ambos havia ficado mais rápida. Marina, ele sussurrou. Eu sei, ela respondeu. Isso é loucura. Nos conhecemos há algumas horas. Às vezes as melhores coisas são uma loucura. Ela sorriu e se aproximou ainda mais. Só por esta noite? Só por esta noite, ele concordou, antes de beijá-la. O beijo começou suave, hesitante, mas rapidamente se aprofundou. Anos de solidão e relacionamentos vazios de Gabriel encontraram a paixão genuína e a espontaneidade de Marina. Ela o fazia sentir-se vivo novamente, real, como se pudesse ser apenas ele mesmo sem máscaras ou expectativas. Eles fizeram amor, com uma intensidade que surpreendeu ambos. Não era apenas desejo físico, mas uma conexão profunda, como se suas almas reconhecessem uma a outra. Marina nunca havia se entregado tão completamente a alguém que acabara de conhecer, e Gabriel nunca havia se sentido tão presente, tão conectado com outra pessoa. Depois, deitados, abraçados, eles continuaram conversando sobre tudo e nada até o amanhecer. Gabriel contou sobre sua infância controlada, sobre a pressão constante de ser perfeito. Marina falou sobre seus pais, que sempre a apoiaram mesmo quando ela escolheu um caminho diferente do esperado. Você tem sorte, Gabriel disse, acariciando os cabelos dela. Ter família que te ama pelo que você é,
não pelo que você representa. Sua família não te ama. Eles amam a ideia de mim, o filho perfeito, o sucessor ideal. Mas eu, o Gabriel de verdade, acho que eles nem sabem quem é. Marina se apoiou no cotovelo e o olhou nos olhos. Eu sei quem você é. Mesmo depois de uma noite? Você é alguém que tem um coração enorme, mas que aprendeu a protegê-lo porque as pessoas só se aproximam por interesse. Você é inteligente e apaixonado pelo que faz, mas solitário. E você é muito mais forte do que imagina. Gabriel sentiu os olhos marejarem. Ninguém nunca o havia visto tão claramente. A luz do sol começava a entrar pela janela do quarto quando Gabriel despertou. Por um momento, esqueceu onde estava, até sentir o calor do corpo de Marina ao seu lado. Ela dormia pacificamente, os cabelos espalhados pelo travesseiro, um braço jogado sobre o peito dele. Gabriel ficou observando-a por alguns minutos, gravando cada detalhe na memória. O formato de seus lábios, as pequenas sardas no ombro, a forma como respirava suavemente. Uma parte dele queria ficar ali para sempre, naquela bolha perfeita onde ele podia ser apenas Gabriel, não o CEO, não o filho, não o herdeiro. Mas a realidade começou a se impor. Seu celular, no silencioso, mostrava 17 chamadas perdidas da mãe, 8 de Carla e várias mensagens urgentes sobre reuniões. O mundo real estava chamando. Marina se mexeu e abriu os olhos lentamente. Quando viu Gabriel acordado, sorriu, um sorriso sonolento e genuíno que fez o coração dele acelerar. Bom dia, ela murmurou esticando-se como um gato. Bom dia, linda. Eles ficaram se olhando em silêncio por um momento, ambos sabendo que a magia da noite anterior estava chegando ao fim. Você precisa ir, não é? Marina perguntou, notando a tensão que havia retornado aos ombros dele. Gabriel suspirou. Infelizmente, sim. Tenho uma reunião em 1 hora e... Ele gesticulou para o celular. Aparentemente, minha ausência foi notada. Marina se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo. Claro, eu entendo. Gabriel se vestiu em silêncio, sentindo um peso estranho no peito. Quando estava completamente vestido, olhou para Marina, que continuava sentada na cama, linda e natural, mesmo depois de uma noite sem dormir direito. Marina, ele começou, sem saber exatamente o que dizer. Ei, ela o interrompeu suavemente. Não precisa tornar isso complicado. Foi uma noite incrível, mas ambos sabemos que foi apenas isso. Uma noite. Gabriel sentiu como se ela tivesse lhe dado um soco no estômago. Era exatamente o que eles haviam combinado, mas ouvi-la dizer isso o machucava mais do que esperava. Você tem razão, ele disse, tentando manter a voz firme. Foi perfeito. Obrigado por me lembrar de quem eu realmente sou. Marina sorriu, mas Gabriel pôde ver uma tristeza nos olhos dela que espelhava a sua própria. Cuide-se, Gabriel, e seja forte com sua família. Você merece ser feliz. Ele se inclinou e beijou sua testa suavemente. Você também merece toda a felicidade do mundo. Gabriel saiu do apartamento com a sensação de estar deixando uma parte de si para trás. Ele caminhou até onde havia deixado o carro na noite anterior, tentando processar o turbilhão de emoções. No caminho para casa, ele ligou para Carla. Senhor Santana, graças a Deus. A voz dela estava claramente aliviada. Sua mãe está furiosa. Ela veio ao escritório às 7 da manhã procurando por você. Diga a ela que estarei lá em 1 hora para a reunião das 9. E Carla, cancele qualquer compromisso que eu tenha hoje à noite. Preciso resolver essa situação familiar de uma vez por todas. Senhor, posso perguntar se está tudo bem? Sua voz parece diferente. Gabriel olhou no retrovisor e viu um homem que parecia mais vivo do que havia se sentido em anos, mas também mais confuso. Estou bem, Carla. Apenas tive uma noite reveladora. 2 horas depois, Gabriel estava em seu escritório, tentando se concentrar na reunião de diretoria, mas sua mente continuava voltando para Marina, para o jeito como ela ria, como o desafiava, como o fazia sentir-se completo. Durante a pausa para o café, Carla entrou discretamente. Sua mãe ligou novamente. Ela quer que você vá jantar na casa dela hoje à noite. Disse que tem novidades importantes sobre o compromisso. Gabriel fechou os olhos. A palavra compromisso nunca havia soado tão pesada. Confirme para ela, Carla. É hora de enfrentar isso. Naquela tarde,
Enquanto finalizava relatórios, Gabriel se pegou várias vezes pensando em ligar para Marina. Ele nem tinha o número dela, percebeu. Eles haviam sido tão envolvidos na conexão emocional que detalhes práticos como trocar contatos nem haviam passado por suas cabeças. Talvez fosse melhor assim, pensou. Ela havia deixado claro que foi apenas uma noite. Mas por que então ele não conseguia parar de pensar nela? Do outro lado da cidade, Marina estava tendo dificuldades similares. Ela havia tentado se concentrar no projeto do restaurante, mas suas mãos tremiam toda vez que tentava desenhar. A noite com Gabriel havia mexido com ela de uma forma que não esperava. Ela puxou o celular e quase procurou por Gabriel nas redes sociais, mas parou. Ela não sabia nem o sobrenome dele. E além disso, eles haviam concordado. Foi apenas uma noite. Mas por que uma noite podia parecer tão importante assim? Marina jogou a régua na mesa, frustrada consigo mesma. Ela era uma mulher independente, racional. Não era o tipo que se apaixonava por homens que conhecia em bares. Mas Gabriel havia sido diferente. Havia algo nele, uma vulnerabilidade mascarada por força, uma solidão que ecoava a sua própria. Pela primeira vez em anos, ela havia sentido que conheceu alguém que realmente a via e realmente a entendia. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos melancólicos. Marina, querida. A voz de sua mãe soou animada. Preciso que você venha jantar conosco amanhã à noite. Temos uma surpresa maravilhosa para você. Marina suspirou. Mãe, se for mais um pretendente que vocês querem me apresentar... Não, nada disso. É sobre negócios. Seu pai conseguiu uma parceria importante e queremos que você conheça a família. Pode ser uma oportunidade incrível para seu escritório de arquitetura. Marina hesitou. Ela realmente precisava de novos clientes. Está bem, mãe, que horas? 8 horas. E Marina? Vista algo elegante. É uma família muito importante. Gabriel ajustou a gravata pela terceira vez, enquanto olhava no espelho do elevador que o levava ao apartamento de seus pais na região dos Jardins. A mansão da família Santana ocupava um quarteirão inteiro, um símbolo do império empresarial construído por 3 gerações. Respire fundo, ele murmurou para si mesmo. Apenas seja educado. Ouça o que eles têm a dizer. E depois tome sua decisão. Mas por mais que tentasse se preparar mentalmente, Gabriel não conseguia parar de pensar em Marina. Havia algo sobre a noite anterior que havia mudado algo fundamental dentro dele. Pela primeira vez, ele havia experimentado como seria estar com alguém que o amasse por quem ele realmente era, não pelo que representava. A porta da mansão se abriu antes mesmo que ele tocasse a campainha. Seu pai, Eduardo Santana, um homem imponente de 58 anos, o cumprimentou com um abraço formal. Pontual como sempre, filho. Sua mãe está ansiosa. Pai, Gabriel cumprimentou, tentando decifrar a expressão do homem. Eduardo parecia mais animado que o usual. Helena Santana surgiu no hall de entrada como um furacão elegante. Aos 54 anos, ela mantinha a postura régia de quem nasceu na alta sociedade paulistana. Seus cabelos loiros estavam impecavelmente arrumados, e ela usava um vestido que provavelmente custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. Gabriel, meu querido. Ela o beijou no rosto, examinando-o com olhos críticos. Você parece cansado. Não dormiu bem? Se ela soubesse, Gabriel pensou. Estou bem, mãe. Apenas foi um dia longo. Bem, você vai ficar muito melhor depois das novidades que temos. Helena o conduziu até a sala de estar, decorada com antiguidades e quadros de artistas renomados. Sente-se, querido. Temos muito o que conversar. Eduardo serviu o uísque para ambos, enquanto Helena se acomodava na poltrona de frente para Gabriel, com a postura de quem estava prestes a anunciar algo grandioso. Gabriel, ela começou, você sabe que sempre quisemos o melhor para você, e depois de muito pesquisar, encontramos a família perfeita para uma aliança. Gabriel bebeu o uísque, tentando se preparar para o inevitável. Os Oliveira, Eduardo continuou, são uma das famílias mais respeitadas no ramo imobiliário. Roberto Oliveira construiu um império e a parceria entre nossas empresas seria benéfica para todos. E a filha deles, Helena acrescentou com um sorriso radiante, é simplesmente perfeita. Marina Oliveira, 28 anos, formada em arquitetura pela USP, inteligente
independente, mas de boa família. Ela até tem seu próprio escritório de arquitetura. Gabriel quase derrubou o copo. Marina, sim, você já ouviu falar dela? Helena perguntou animada. Ela é linda também. Vi fotos, cabelos cacheados, olhos castanhos, um sorriso encantador. O mundo de Gabriel começou a girar. Não podia ser a mesma Marina. Era impossível. O universo não podia ser tão cruel ou tão irônico. Pai, Gabriel disse com voz rouca. Qual o nome completo dela? Marina Beatriz Oliveira. Por quê? Conhece a família? Gabriel se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Marina Oliveira, a arquiteta com quem havia passado a noite mais incrível de sua vida, era a mulher que seus pais queriam que ele se casasse em um arranjo de negócios. Gabriel! Helena se levantou preocupada. Você está bem? Eu preciso de um momento. Filho, Eduardo se aproximou. Sei que é muito para processar, mas pense nas possibilidades. A Oliveira Incorporações tem terrenos em localizações prime em toda a cidade. Com nossa tecnologia e o conhecimento imobiliário deles, poderíamos revolucionar o mercado de smart buildings. Gabriel mal ouvia o pai. Sua mente estava repleta de imagens da noite anterior. Marina rindo enquanto comia pastel, Marina explicando seus projetos com paixão, Marina adormecida em seus braços. Quando? Ele perguntou, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Amanhã à noite, Helena respondeu claramente satisfeita com a reação do filho. Jantar aqui em casa, nada muito formal, apenas as duas famílias se conhecendo. Gabriel fechou os olhos. Em menos de 24 horas, ele se encontraria cara a cara com Marina novamente, mas desta vez como um pretendente arranjado, não como o homem que ela havia conhecido no bar. E se eu disser não? Ele perguntou, sabendo qual seria a resposta. Eduardo suspirou. Gabriel, você sabe que não é apenas sobre você. Temos responsabilidades com a empresa, com nossos funcionários, com nossas famílias. Este casamento seria benéfico para todos. E se ela disser não? Helena riu. Querido, que mulher recusaria se casar com você? Você é inteligente, bem-sucedido, bonito. E os Oliveira sabem o valor desta aliança. Gabriel sentiu-se enjoado. Era exatamente o que Marina havia criticado na noite anterior. Um casamento baseado em conveniência, não em amor. Preciso ir, ele disse abruptamente. Gabriel, espere. Helena o seguiu até a porta. Sei que é assustador, mas confie em nós. Você vai gostar dela. E quem sabe, talvez até se apaixonem de verdade. Se ela soubesse que ele já havia se apaixonado. Do outro lado da cidade, Marina estava passando pela sua própria revelação devastadora. Ela estava na casa de seus pais em Higienópolis, uma mansão elegante mas acolhedora, muito diferente da ostentação fria que imaginava da alta sociedade. Querida, sua mãe Lucia Oliveira, uma mulher elegante de 52 anos, arrumava a mesa de jantar com a empolgação de quem estava organizando o evento do século. Você não imagina a oportunidade que isso representa. Marina observava a mãe com crescente desconforto. Mãe, você ainda não me explicou direito do que se trata. Você disse que era sobre negócios. Roberto Oliveira, seu pai, entrou na sala de jantar carregando uma garrafa de champanhe. Aos 55 anos, ele havia construído seu império imobiliário com trabalho duro e visão de negócios, mas sempre mantivera os pés no chão e uma relação próxima com a filha. Marina, sente-se, ele disse, sua voz carregando uma empolgação incomum. Temos uma proposta que pode mudar não apenas sua carreira, mas toda a nossa família. Marina se sentou, uma sensação estranha crescendo em seu estômago. Pai, você está me assustando. A família Santana. Roberto anunciou como se estivesse revelando um tesouro. Quer formar uma parceria conosco. E não apenas nos negócios. O que isso significa? Lucia se sentou ao lado da filha, pegando sua mão. Significa que Gabriel Santana, o CEO da Santana Tech, quer conhecê-la, para possivelmente se casarem. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Casamento? Vocês estão falando de casamento arranjado? Não arranjado, querida. Lucia corrigiu rapidamente. Apresentado. É diferente. Vocês se conhecerão e se houver compatibilidade... Mãe, isso é absurdo. Marina se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Eu não vou me casar com um estranho por causa de negócios. Marina,
Roberto disse calmamente. Eu sei que parece antiquado, mas pense nas possibilidades. Gabriel Santana é um dos homens mais bem-sucedidos do país. Jovem, inteligente, sem vícios conhecidos. E a parceria entre nossas empresas... Pai, você está falando dele como se fosse um produto. Marina interrompeu, sua voz subindo de tom. Não é assim, Roberto suspirou. É uma oportunidade de conhecer alguém que pode ser perfeito para você, enquanto também criamos uma aliança que beneficiará ambas as famílias. Marina parou de andar e olhou para os pais com incredulidade. Eu não posso acreditar que vocês estão fazendo isso. Vocês sempre me apoiaram, sempre me deixaram fazer minhas próprias escolhas. E ainda estamos apoiando, Lucia disse suavemente. Não estamos forçando nada, apenas pedindo que você conheça o rapaz. Um jantar. Se não rolar nenhuma química, não há pressão. Gabriel Santana, Marina murmurou o nome, tentando processar a informação. Por algum motivo, o nome soava familiar, mas ela não conseguia situar de onde. Você já ouviu falar dele? Roberto perguntou. Marina balançou a cabeça, ainda confusa. Não sei. Talvez. Quando é esse jantar? Amanhã à noite. Lucia respondeu, claramente aliviada que Marina não havia saído correndo. Na casa deles. Nada muito formal. Marina se sentou pesadamente no sofá. Depois da noite mágica com Gabriel, a ideia de conhecer outro homem em um contexto tão artificial a enjoava. Posso ver uma foto dele? Ela perguntou resignadamente. Roberto pegou o tablet e fez uma busca rápida. Aqui, ele disse, mostrando a tela para Marina. Gabriel Santana, 32 anos, CEO da Santana Tech. Marina olhou para a tela e sentiu o mundo parar. Era ele. Era o Gabriel do bar, o homem com quem havia passado a noite mais incrível de sua vida. Mas na foto, ele estava em um terno impecável, parado ao lado de um prédio comercial, com a expressão séria e confiante de um executivo bem-sucedido. Marina, Lucia chamou, preocupada com a palidez súbita da filha. Você conhece ele? Marina não conseguia formar palavras. O homem que havia conhecido no bar, que havia dito trabalhar com tecnologia, que havia fugido da família controladora, era Gabriel Santana, um dos CEOs mais jovens e bem-sucedidos do Brasil. Marina engoliu em seco, tentando processar a magnitude da coincidência. Eu acho que já o vi em algum lugar. Tudo começou a fazer sentido. A educação refinada, o conhecimento sobre negócios, o carro caro que ela havia visto de relance na garagem do prédio, até mesmo a forma como ele havia pagado as bebidas de ambos no bar, deixando uma nota de R$100 sem nem pestanejar. E a família controladora, o casamento arranjado que ele estava tentando evitar, era com ela. Marina, você está bem? Roberto se aproximou preocupado. Eu preciso de um tempo para pensar, Marina disse, levantando-se cambaleante. Claro, querida, Lucia disse suavemente. Sei que é muito para processar, mas pense, talvez seja o destino. Marina quase riu da ironia. Destino? Se sua mãe soubesse o quão certo estava. Vou para casa, Marina anunciou. Preciso ficar sozinha. Mas você vai ao jantar amanhã? Roberto perguntou. Marina olhou para o pai, depois para a mãe e finalmente para a foto de Gabriel na tela do tablet. O homem que a havia feito sentir-se mais viva do que nunca, que havia compartilhado sua alma com ela, era o mesmo homem que seus pais queriam que ela se casasse por conveniência. Vou, ela disse finalmente, mas não pelas razões que vocês pensam. Durante o caminho para casa, Marina tentou processar a situação. Gabriel havia mentido para ela sobre quem era, ou pelo menos havia omitido a verdade. Mas então ela lembrou da vulnerabilidade em seus olhos, do jeito como ele havia falado sobre se sentir prisioneiro de sua própria vida. Talvez ele não tivesse mentido. Talvez ele apenas tivesse finalmente sido honesto sobre quem realmente era, por baixo de todas as expectativas e responsabilidades. Mas agora eles teriam que se encontrar como estranhos, fingir que nunca se conheceram, enquanto suas famílias orquestravam um casamento baseado em conveniência financeira. Marina estacionou em frente ao seu prédio e apoiou a cabeça no volante. Em menos de 24 horas, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. E o pior de tudo,
Uma parte dela estava ansiosa para ver Gabriel novamente, mesmo sabendo que tudo seria diferente agora. Gabriel passou o dia inteiro no escritório, sem conseguir se concentrar em absolutamente nada. Cada relatório que tentava ler se transformava em uma lembrança de Marina. O jeito como ela explicava seus projetos, como seus olhos brilhavam quando falava sobre arquitetura, como ela havia dito que ele merecia ser feliz. Às 5 da tarde, Carla entrou em sua sala com uma expressão preocupada. Senhor Santana, sua mãe ligou 3 vezes para confirmar o jantar, e posso dizer que o senhor parece perturbado desde ontem. Gabriel levantou os olhos dos documentos que não estava realmente lendo. Carla, você acredita em coincidências impossíveis? Senhor, deixa para lá. Gabriel se levantou e pegou o paletó. Vou para casa me arrumar. Cancele qualquer compromisso para amanhã de manhã. Tenho a sensação de que vou precisar de tempo para pensar. No caminho para casa, Gabriel ensaiou mentalmente como reagiria ao ver Marina. Eles fingiriam não se conhecer? Ela ficaria chocada? Furiosa por ele ter omitido quem realmente era? Ou talvez ela nem se importasse, afinal, ela havia deixado claro que foi apenas uma noite. 2 horas depois, Gabriel estava parado em frente ao espelho do banheiro, ajustando a gravata pela 10ª vez. Ele havia escolhido um terno azul marinho, elegante, mas não excessivamente formal, tentando encontrar um meio termo entre o CEO que era esperado e o homem que Marina havia conhecido. O telefone tocou. Gabriel, querido. A voz de Helena soava triunfante. Eles acabaram de chegar. A família Oliveira é encantadora. E Marina... Meu Deus, ela é ainda mais linda do que nas fotos. Gabriel fechou os olhos. Estou descendo, mãe. Ótimo. Ah, e Gabriel? Seja você mesmo. Ela vai se apaixonar. Se ela soubesse, Gabriel pensou amargamente. Ele desceu as escadas da mansão, ouvindo vozes vindas da sala de estar. Roberto Oliveira estava conversando animadamente com seu pai sobre mercado imobiliário, enquanto sua mãe e Lucia Oliveira pareciam estar se dando muito bem, trocando elogios sobre a decoração da casa. E então ele a viu. Marina estava de pé, próxima à janela, observando o jardim. Ela usava um vestido azul escuro que realçava suas curvas naturais, os cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros. Estava linda, mas Gabriel pôde perceber a tensão em sua postura. Quando ela se virou e seus olhos se encontraram, o tempo parou. A expressão de Marina foi uma mistura de choque, reconhecimento e algo que Gabriel não conseguiu decifrar. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Gabriel! Helena se aproximou radiante, não notando a tensão no ar. Venha conhecer os Oliveira. Gabriel se forçou a se mover, cumprimentando Roberto e Lucia com educação automática, mas seus olhos continuavam voltando para Marina. E esta, Helena disse com orgulho maternal, é Marina Oliveira. Marina, meu filho Gabriel. Marina estendeu a mão, sua voz saindo mais controlada do que Gabriel esperava. Prazer em conhecê-lo, Gabriel. Quando ele tocou a mão dela, a mesma eletricidade da noite anterior passou entre eles. Gabriel viu os olhos de Marina se alargarem ligeiramente. O prazer é meu, ele respondeu, tentando manter a voz firme. Que coincidência maravilhosa, Lucia comentou. Vocês dois trabalham com design, de certa forma. Gabriel com tecnologia e interfaces, Marina com arquitetura. Sim, Marina disse, sem tirar os olhos de Gabriel. Uma coincidência interessante. O jantar foi servido na sala de jantar formal, com Marina sentada diretamente em frente a Gabriel. Enquanto os pais conversavam animadamente sobre negócios e possibilidades de parcerias, Gabriel e Marina mantinham uma conversa educada e superficial que contrastava drasticamente com a intimidade que haviam compartilhado na noite anterior. Marina, Eduardo disse durante o prato principal, Helena me contou que você tem seu próprio escritório de arquitetura. Deve ser desafiador para uma mulher tão jovem. Marina sorriu educadamente. Tem seus desafios, mas eu amo o que faço. Acredito que quando você é apaixonado pelo seu trabalho, os obstáculos se tornam apenas problemas a serem resolvidos. Gabriel quase engasgou com o vinho. Eram praticamente as mesmas palavras que ela havia usado na noite anterior. E você, Gabriel? Roberto perguntou. Sempre soube que queria trabalhar com tecnologia?
Gabriel olhou para Marina antes de responder. Desde criança, sempre fui fascinado por como a tecnologia pode resolver problemas complexos e conectar pessoas. Embora às vezes, ele fez uma pausa significativa, as conexões mais importantes aconteçam nos lugares mais inesperados. Marina abaixou os olhos para o prato, uma leve cor rosa subindo em suas bochechas. Que romântico, Helena comentou, completamente alheia ao subtexto. Vocês dois parecem ter muito em comum. Depois do jantar, enquanto os pais se retiraram para o escritório de Eduardo para discutir detalhes comerciais, Gabriel e Marina se encontraram sozinhos no terraço. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tudo que não podiam dizer na frente das famílias. Então, Marina disse finalmente, sua voz baixa, Gabriel Santana. Marina Oliveira, ele respondeu encostando-se na balaustrada. CEO da Santana Tech, encontra a herdeira da Oliveira Incorporações em um bar na Vila Madalena. Se fosse ficção, ninguém acreditaria. Marina riu, mas não havia humor em sua voz. Você mentiu para mim. Não menti, apenas omiti alguns detalhes. Alguns detalhes? Marina se virou para encará-lo. Você é um dos empresários mais conhecidos de São Paulo. Isso não é alguns detalhes. Gabriel passou a mão pelos cabelos. Marina, você tem que entender. Ontem à noite foi a primeira vez em anos que alguém me viu como apenas Gabriel. Não como o CEO, não como o herdeiro, não como o homem que poderia resolver os problemas financeiros de alguém. Você me viu. E você achou que eu mudaria de comportamento se soubesse quem você era? Não mudaria? Gabriel perguntou, genuinamente curioso. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Não sei. Ela admitiu finalmente. Talvez. Provavelmente ficaria mais cautelosa. É exatamente por isso que não disse nada. Eles ficaram observando o jardim iluminado, o peso da situação pairando entre eles. Nossos pais parecem muito animados com essa união, Marina comentou. Eles veem $ e oportunidades de negócios. E nós? Marina perguntou suavemente. O que vemos? Gabriel se virou para olhá-la, vendo a vulnerabilidade que ela tentava esconder. Eu vejo a mulher que me fez lembrar como é sentir-se vivo. Mas agora tudo está contaminado por expectativas e interesses. Está? Marina perguntou, se aproximando ligeiramente. Porque quando você me tocou hoje, quando apertamos as mãos, eu senti a mesma coisa de ontem. Gabriel sentiu o coração acelerar. Marina! Gabriel! Marina! A voz de Helena ecoou do interior da casa. Venham, queridos. Temos champanhe. Os dois voltaram para dentro da casa, onde os pais os aguardavam com taças de champanhe e sorrisos expectantes. Gabriel pôde sentir a tensão de Marina ao seu lado, enquanto eles se sentavam no sofá da sala de estar. Bem, Roberto disse, levantando sua taça, creio que este jantar foi um grande sucesso. Vocês dois parecem ter se dado muito bem. Gabriel e Marina trocaram um olhar rápido. Se apenas os pais soubessem. Marina pareceu muito interessada quando Gabriel falou sobre os projetos de Smart Buildings, Lucia acrescentou, claramente satisfeita. E Gabriel fez várias perguntas inteligentes sobre arquitetura sustentável. Helena praticamente irradiava satisfação. Eu disse que vocês seriam perfeitos um para o outro. Inteligentes, ambiciosos, de boas famílias. Mãe, Gabriel interrompeu suavemente. Acho que é cedo demais para... Bobagem. Eduardo cortou. Quando duas pessoas são compatíveis, por que perder tempo? Vocês poderiam se conhecer melhor, talvez algumas saídas, e se tudo correr bem. Casamento até o final do ano, Helena concluiu animadamente. Marina quase engasgou com o champanhe. Com todo respeito, senhora Santana, mas isso não parece um pouco precipitado? Querida, Lucia disse colocando a mão no braço da filha, quando você chegar na nossa idade, vai perceber que compatibilidade, valores similares e objetivos em comum são muito mais importantes que paixão juvenil. Gabriel sentiu uma pontada aguda no peito. Paixão juvenil. Era assim que elas viam o que ele havia sentido por Marina? E do ponto de vista prático, Roberto continuou, claramente empolgado com as possibilidades, a fusão de recursos seria revolucionária. Imaginem, tecnologia de ponta da Santana aplicada aos projetos imobiliários da Oliveira. Poderíamos criar os primeiros edifícios verdadeiramente inteligentes do Brasil.
Os primeiros complexos residenciais que se adaptam completamente às necessidades dos moradores, Eduardo acrescentou. Eficiência energética, segurança automatizada, integração total com dispositivos pessoais. Gabriel observou Marina enquanto os pais falavam sobre o futuro que haviam planejado para eles. Ela mantinha uma expressão educada, mas ele podia ver a tensão crescente em seus ombros. É uma visão impressionante, Marina disse diplomaticamente. Mas talvez Gabriel e eu devêssemos nos conhecer melhor antes de planejarmos revolucionar o mercado imobiliário brasileiro. Helena riu. Claro, querida, por isso sugiro que vocês comecem a se encontrar regularmente. Jantares, eventos culturais. Talvez Gabriel possa mostrar a empresa para você. E Marina poderia mostrar alguns de seus projetos para Gabriel. Lucia sugeriu. Tenho certeza de que ele ficaria impressionado com o talento dela. Gabriel finalmente falou. Na verdade, eu gostaria muito de conhecer seu trabalho, Marina, se você não se importar. Marina o olhou, tentando decifrar se havia um significado oculto em suas palavras. Claro, meu escritório fica na Vila Madalena, não muito longe de onde... Ela parou abruptamente. De onde? Helena perguntou, curiosa. De onde eu costumo almoçar? Marina concluiu rapidamente. Roberto consultou o relógio. Bem, está ficando tarde. Talvez devêssemos ir. Deixar os jovens planejarem seu próximo encontro. Ótima ideia, Eduardo concordou. Gabriel, por que não marca algo com Marina para amanhã? Nada muito formal. Gabriel olhou para Marina, vendo a mesma expressão de pânico em seus olhos, que provavelmente espelhava a sua própria. Se Marina estiver livre, ele disse hesitantemente. Marina respirou fundo. Estou livre para um café da tarde. Digamos 4 horas. Perfeito, Gabriel respondeu. Depois que as famílias se despediram com abraços e promessas de conversas futuras sobre os detalhes, Gabriel acompanhou Marina até o carro de seus pais. Marina, ele disse baixinho enquanto Roberto e Lúcia se despediam de Eduardo e Helena. Sobre amanhã. Precisamos conversar, ela o interrompeu. De verdade desta vez, sem máscaras, sem omissões. Onde? Marina hesitou por um momento. O mesmo lugar onde nos conhecemos. O canto da vila, às 4. Gabriel assentiu. Estarei lá. Quando o carro dos Oliveira desapareceu na rua, Gabriel se virou para encontrar seus pais, observando-o com expressões satisfeitas. Bem? Helena perguntou expectante. O que achou dela? Gabriel escolheu suas palavras cuidadosamente. Ela é excepcional. Eu sabia. Helena bateu palmas. A química entre vocês era óbvia. Vocês mal conseguiam tirar os olhos um do outro durante o jantar. Se ela soubesse o motivo real... Filho, Eduardo colocou a mão no ombro de Gabriel. Sei que isso pode parecer antiquado, mas às vezes os pais realmente sabem o que é melhor. Marina Oliveira seria perfeita para você. Gabriel olhou para o pai, pensando na ironia da situação. Eduardo estava certo. Marina seria perfeita para ele. Já era perfeita para ele. Mas não pelos motivos que seus pais imaginavam. Vou para casa, Gabriel anunciou. Tenho muito o que pensar. Claro, querido. Helena o beijou no rosto. Mas não pense demais. Às vezes o coração sabe antes da mente. Novamente, se ela soubesse como estava certa. Durante o caminho para seu apartamento, Gabriel refletiu sobre a situação absurda em que se encontrava. Ele havia se apaixonado por uma mulher em uma noite espontânea, apenas para descobrir que ela era exatamente quem sua família queria que ele se casasse. O problema era que agora tudo estava contaminado. Marina provavelmente questionava suas motivações da noite anterior. Ela acharia que ele havia planejado tudo, que foi uma coincidência muito conveniente, e como eles poderiam construir algo real quando suas famílias estavam orquestrando cada movimento, quando havia milhões em negócios dependendo de seu romance. Gabriel estacionou na garagem de seu prédio e ficou sentado no carro por alguns minutos. Amanhã, eles teriam que decidir como proceder. Se iriam em frente com a farsa que suas famílias esperavam, ou se seriam honestos sobre o que realmente havia acontecido entre eles. Mas uma coisa Gabriel sabia com certeza. Depois de provar como era estar com Marina, ele não conseguiria se contentar com um casamento de conveniência. Era tudo ou nada. E amanhã, ele descobriria o que Marina realmente queria. Marina passou a noite inteira acordada,
revirando na cama enquanto tentava organizar os pensamentos. Às 5 da manhã, desistiu de dormir e foi para a cozinha preparar um café forte. Ela precisava estar com a mente clara para a conversa com Gabriel. O apartamento parecia menor depois da grandiosidade da mansão dos Santana. Marina olhou ao redor, vendo sua vida simples com novos olhos. Os projetos espalhados pela mesa, as plantas que cuidava carinhosamente, a decoração feita com orçamento apertado, mas muito amor. Tudo isso parecia insignificante comparado ao mundo de Gabriel. Será que ele havia julgado sua vida na noite em que estiveram juntos? Será que achou patética a forma como ela vivia? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos melancólicos. Marina, querida. A voz de sua mãe soava mais animada que o normal. Como você dormiu? Estava pensando no jantar a noite toda. Oi, mãe. Não dormi muito bem. Ansiedade, imagino, é normal quando conhecemos alguém especial. Lúcia fez uma pausa. Você gostou dele, não foi? Gabriel é ainda mais charmoso pessoalmente do que nas fotos. Marina fechou os olhos. Mãe, preciso te perguntar uma coisa. Você e papai, vocês realmente acham que isso é certo? Arranjar um casamento assim? Querida, não estamos arranjando nada. Estamos apenas criando oportunidades. Se vocês se apaixonarem de verdade, será maravilhoso. Se não, ninguém será forçado a nada. E os negócios? A parceria? Lúcia suspirou. Marina, não vou mentir para você. A aliança seria benéfica para ambas as famílias. Mas seu pai e eu jamais sacrificaríamos sua felicidade pelos negócios. Se você disser que não quer ver Gabriel novamente, respeitaremos sua decisão. Marina sentiu um nó na garganta. Seus pais realmente acreditavam que estavam fazendo o melhor para ela. Eu vou encontrar com ele hoje à tarde, para conversarmos melhor. Ótimo. Onde vocês vão? Um café na Vila Madalena. Que romântico. Um lugar mais íntimo para se conhecerem melhor. Se apenas sua mãe soubesse. Depois de desligar, Marina tomou uma longa ducha e escolheu sua roupa cuidadosamente. Não muito formal, mas também não casual demais. Decidiu por uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, similar ao que usava na noite em que se conheceram. Do outro lado da cidade, Gabriel estava tendo uma manhã igualmente tensa. Ele havia cancelado todas as reuniões do dia, alegando problemas pessoais urgentes, e passou a manhã caminhando pelo apartamento, ensaiando mentalmente o que diria para Marina. Às 3:30 da tarde, Gabriel chegou ao canto da vila. O bar estava quase vazio, muito diferente da atmosfera animada da noite em que se conheceram. Ele escolheu a mesma mesa onde haviam se sentado e pediu um café. Marina chegou pontualmente às 4, vestida exatamente como Gabriel esperava. Simples, natural, linda. Ela parou por um momento na entrada, os olhos procurando por ele, e quando se encontraram, Gabriel sentiu o mesmo impacto da primeira vez. Oi, ela disse, se sentando na cadeira em frente a ele. Oi. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tudo que precisava ser dito, mas que nenhum dos dois sabia como começar. Então, Marina disse finalmente, CEO milionário encontra arquiteta independente em um bar. Que conveniente. Gabriel suspirou. Marina, eu sei como deve parecer, mas eu juro que não planejei nada. Eu nem sabia que você existia até ontem à noite, quando meus pais me contaram sobre a noiva perfeita. E como eu sei que isso é verdade? Gabriel a olhou nos olhos. Porque você me conhece. Você viu quem eu realmente sou naquela noite. E eu vi quem você realmente é. Isso não pode ser fingido. Marina mexeu nervosamente na xícara de café, mas agora tudo mudou. Há expectativas, há dinheiro envolvido, há duas famílias esperando um final feliz. Tem que mudar? Como pode não mudar, Gabriel? Ontem à noite, quando você me tocou na frente dos nossos pais, foi porque realmente queria ou porque era o que se esperava de você? A pergunta atingiu Gabriel como um soco. Foi porque eu queria. Porque mesmo sabendo que estava tudo complicado, mesmo sabendo que nossa situação havia mudado completamente, eu ainda sentia a mesma conexão. Marina o estudou por um longo momento. Você tem ideia de como me senti quando vi sua foto ontem? Quando descobri que o homem que me fez sentir coisas que nunca havia sentido era o mesmo que meus pais queriam que eu me casasse por conveniência. Como você se sentiu? Traída, ela admitiu. E confusa. E apavorada.
porque uma parte de mim ficou aliviada. Aliviada? Marina corou ligeiramente. Aliviada porque significava que eu te veria novamente, mesmo sabendo que seria tudo diferente. Gabriel estendeu a mão através da mesa, tocando levemente os dedos dela. Não precisa ser diferente. Não. Gabriel, você é Gabriel Santana. Você tem um patrimônio que eu nem consigo imaginar. Eu sou uma arquiteta que mal consegue pagar o aluguel de um apartamento de um quarto. Como isso não é diferente? Porque na noite em que nos conhecemos eu não era o CEO, era apenas Gabriel. E você não era a herdeira dos Oliveira, era apenas Marina. E foi perfeito. Marina sentiu os olhos marejarem. Mas podemos voltar a ser apenas Gabriel e Marina com toda essa pressão ao nosso redor? Gabriel apertou suavemente a mão dela. Podemos tentar. Ou podemos deixar nossas famílias decidirem nosso futuro por nós. Marina ficou em silêncio por vários minutos, olhando para as mãos entrelaçadas sobre a mesa. O que você está propondo? Ela perguntou finalmente. Que tentemos novamente, do nosso jeito. Sem pressão dos pais, sem cronogramas de casamento, sem expectativas de negócios. Só nós dois conhecendo um ao outro de verdade. E se não der certo? Então pelo menos tentamos. E se der certo? Se der certo. Gabriel sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que descobrira quem ela era. Se der certo, vamos ter que lidar com nossos pais dizendo eu não disse pelo resto de nossas vidas. Marina riu, sentindo parte da tensão se dissipando. Eles vão ser insuportáveis. Completamente insuportáveis. Eles ficaram se olhando, ambos sabendo que estavam em uma encruzilhada. Poderiam seguir o caminho seguro que suas famílias haviam traçado, ou poderiam arriscar tentar construir algo real em meio ao caos das expectativas. Está bem, Marina disse finalmente, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, nada de mentiras ou omissões. Se vamos tentar, tem que ser com completa honestidade. Concordo. Segundo, fazemos no nosso ritmo, não no ritmo que nossos pais querem. Absolutamente. E terceiro, Marina hesitou. Se não der certo, prometemos que terminaremos como adultos, sem drama, e encontraremos uma forma de explicar para as famílias sem destruir os negócios. Gabriel assentiu. Concordo com tudo, mas eu tenho uma condição também. Qual? Que você me dê uma chance real. Não o CEO, não o herdeiro, mas o homem que você conheceu naquela noite, porque esse homem se apaixonou por você, e ele merece uma chance de provar que seus sentimentos são reais. Marina sentiu o coração acelerar. Você se apaixonou por mim? Em uma noite? Completamente, Gabriel admitiu sem hesitação. E você? Marina olhou nos olhos dele, vendo a vulnerabilidade que sempre a atraía. Sim, ela sussurrou. Eu também. 6 meses depois, o escritório de Marina havia mudado drasticamente. O que antes era um espaço pequeno e apertado, agora ocupava 2 andares de um prédio moderno na Vila Madalena. As plantas continuavam lá, mas agora dividiam espaço com computadores de última geração e uma equipe de 5 arquitetos talentosos. Marina estava debruçada sobre a mesa de desenho, finalizando os detalhes do projeto que mudaria sua carreira para sempre. O primeiro complexo residencial verdadeiramente inteligente do Brasil, resultado da parceria entre a Oliveira Incorporações e a Santana Tech. Marina, sua assistente Júlia, apareceu na porta. Gabriel chegou. Marina sorriu, sentindo a mesma aceleração no peito que sentia toda vez que sabia que o veria. 6 meses depois, o efeito que ele causava nela não havia diminuído nem um pouco. Gabriel entrou no escritório carregando 2 xícaras de café e um saquinho de pastéis. Pensei que você poderia estar precisando de combustível, ele disse, beijando-a suavemente. Você me conhece muito bem, Marina respondeu aceitando o café gratefully. Como foi a reunião com os investidores? Eles aprovaram o projeto. Oficialmente, vamos começar a construção do Complexo Santana Oliveira no mês que vem. Marina gritou de alegria e se jogou nos braços dele. Não acredito, realmente vai acontecer. Gabriel a girou no ar, ambos rindo como crianças. E tem mais. Eles querem que você apresente o projeto na Conferência de Arquitetura Sustentável em Brasília. Sério? Marina se afastou para olhá-lo. Gabriel, isso é enorme para minha carreira. Você merece cada reconhecimento. O projeto é brilhante.
Eles se sentaram no sofá que Gabriel havia insistido em comprar para o escritório, um local confortável onde Marina pudesse relaxar durante os dias longos de trabalho. Como estão reagindo nossos pais? Marina perguntou, encolhendo-se ao lado dele. Gabriel riu. Minha mãe está planejando o casamento desde o terceiro encontro nosso. Ela já escolheu o local, as flores e, aparentemente, o menu. E minha mãe está escolhendo os nomes dos netos. Netos? Gabriel arqueou uma sobrancelha. Quantos ela está planejando? Pelo menos 3. Ela quer uma menina primeiro para carregar a tradição familiar. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. E o que você quer? Marina se aconchegou mais contra ele. Eu quero você. O resto a gente descobre no caminho. Os 6 meses desde aquela tarde no canto da vila haviam sido uma montanha-russa emocional. Eles haviam tido que navegar não apenas pelo desenvolvimento de um relacionamento, mas também pelas expectativas constantes das famílias, pela pressão da mídia, que rapidamente descobriu o romance de conto de fadas entre o jovem CEO e a arquiteta talentosa, e pelos desafios de combinar suas vidas profissionais. Houve momentos difíceis, como quando Marina se sentiu sufocada pela atenção da mídia e pensou em terminar tudo. Ou quando Gabriel trabalhou 3 semanas seguidas, 16 horas por dia, finalizando a integração tecnológica do projeto, e eles mal se viram. Mas também houve momentos mágicos, como a primeira vez que Gabriel a levou para conhecer o laboratório de desenvolvimento da Santana Tech, e Marina redesenhou todo o espaço para torná-lo mais funcional e inspirador. Ou quando Marina apresentou Gabriel para seus amigos arquitetos, e ele passou a noite inteira fazendo perguntas genuínas sobre sustentabilidade e design urbano. Gabriel, Marina disse suavemente, você se arrepende de ter escolhido o caminho mais difícil em vez de apenas aceitar o casamento arranjado? Gabriel a fez olhar para ele. Marina, você está perguntando se eu me arrependo de ter lutado pela mulher que amo em vez de aceitar um contrato de casamento? Quando você coloca assim, parece óbvio. É óbvio. A única coisa da qual eu me arrependo é de não ter sido completamente honesto com você desde o primeiro momento no bar. Marina sorriu. Se você tivesse sido, talvez eu tivesse fugido. E hoje eu fugiria com você. Gabriel pegou a mão dela, brincando com o anel de compromisso simples, mas elegante, que havia dado a ela no mês anterior. Não porque os pais esperavam, mas porque ele queria passar o resto da vida com ela. Marina, tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Lembra da primeira noite que passamos juntos? Quando você disse que queria alguém real, alguém que te desafiasse? Lembro. Bem, você me deu muito mais que isso. Você me deu uma razão para ser a melhor versão de mim mesmo. Você me ensinou que sucesso não é sobre dinheiro ou poder. É sobre acordar todo dia ao lado de alguém que te faz querer ser melhor. Marina sentiu os olhos marejarem. Gabriel Santana, você está ficando sentimental na minha frente. Completamente sentimental. E sabe de uma coisa? Eu não me importo. Eles ficaram abraçados em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da Vila Madalena através da janela. O mesmo bairro onde se conheceram, onde se reencontraram e onde agora construíam uma vida juntos. Marina, Gabriel disse de repente, quer casar comigo? Marina se afastou confusa. Gabriel, nós já estamos noivos. Não, quero dizer agora. Hoje. Vamos ao cartório, chamamos 2 testemunhas e nos casamos. Sem festa grande, sem planejamento dos pais, sem fotógrafos. Só nós 2. Marina o olhou, vendo a mesma espontaneidade que a havia atraído na primeira noite. Você está falando sério? Completamente sério. Nossos pais vão ficar furiosos, a mídia vai enlouquecer, e sua mãe nunca me perdoará por roubar o casamento dos sonhos dela. E mesmo assim você quer fazer? Gabriel sorriu, o sorriso que ela havia se apaixonado no canto da vila. Especialmente por isso, porque nossa história começou com nós 2 fugindo das expectativas de todos. Porque o casamento seria diferente. Marina começou a rir, uma risada que rapidamente se transformou em gargalhadas. Meu Deus, nossos pais vão nos matar. Provavelmente. Minha mãe vai chorar por semanas. Sua mãe vai superar. E você tem certeza? Certeza absoluta? Gabriel a beijou. Um beijo profundo e apaixonado que respondia a todas as suas perguntas.
Eu nunca tive mais certeza de nada na minha vida, ele disse quando se separaram. Então, Marina Beatriz Oliveira, você aceita se casar comigo hoje? Marina olhou para o homem que havia transformado sua vida de forma completamente inesperada. O CEO milionário que ela havia conhecido como um estranho vulnerável em um bar, que se tornara seu parceiro de negócios, seu melhor amigo e o amor de sua vida. Sim, ela disse, sorrindo através das lágrimas de felicidade. Vamos nos casar hoje. E 2 horas depois, na simplicidade de um cartório no centro de São Paulo, com Júlia e Carlos, o bartender do canto da vila, que eles haviam convidado para ser testemunha, ao lado, Gabriel Santana e Marina Oliveira se tornaram marido e mulher. Não houve flores elaboradas, não houve músicos, não houve centenas de convidados. Apenas 2 pessoas que se apaixonaram contra todas as probabilidades, escolhendo escrever sua própria história, em vez de seguir o roteiro que outros haviam preparado para eles. E quando saíram do cartório como Sr. e Sra. Santana, mãos entrelaçadas e sorrisos radiantes, ambos sabiam que haviam tomado a decisão mais certa de suas vidas. Suas famílias poderiam ficar furiosas por um tempo, a mídia certamente faria alvoroço e eles teriam muito o que explicar. Mas eles enfrentariam tudo juntos, como haviam enfrentado tudo nos últimos 6 meses. Porque às vezes, as melhores histórias de amor começam com coincidências impossíveis e crescem através de escolhas corajosas. E a história de Gabriel e Marina estava apenas começando.